Fala, meus amigos, daquele jeitão! Hoje a gente vai relembrar os lendários super-heróis da Gulliver e os seus brinquedos incríveis. Afinal, era impossível entrar em qualquer loja ou coisa parecida das décadas passadas e não esbarrar com aqueles saquinhos de figurinhas estáticas dos nossos super-heróis preferidos dos quadrinhos, que ainda tinham as manhas de pilotar supermotos, carros irados e tudo mais que você possa imaginar. Tudo para poder levar ao máximo as brincadeiras da criançada da época. Então, quer lembrar tudo isso e de quebra descobrir a origem de alguns desses brinquedos? Olha, eu só posso dizer que se você gosta de brinquedo, gosta da Gulliver e gosta de super-heróis, seja bem-vindo a mais um Coleção em Ação Show. Tele, Fábio, tu tá atrasado pra escola! E uma coisa eu tenho certeza, todo mundo que viveu durante os anos 70, anos 80 e anos 90, em algum momento da sua infância, brincou com algum super-herói Gulliver. Já que a gente podia encontrar aos montes aquelas figuras estáticas dos super-heróis da Marvel e da DC Comics, seja naquelas versões mais baratas de saquinho plástico, naquele plástico duro, com várias figuras monocromáticas, ou mesmo nas versões de vinil, que eram pintadas à mão, quase sempre encontradas aos pares em cartelas com artes mais que caprichadas, que além de heróis dos gibis da Marvel e da DC, também tinham heróis como o Tarzan e o fantasma-herói Spoop. Olha, e é incrível como um brinquedo tão simples era divertido demais, diz aí. E essa coleção surgiu no mercado nacional em 1973 e tinha algumas figuras rígidas, com bases removíveis e pintadas à mão dos super-heróis que eram mais conhecidos dos quadrinhos da época, inclusive com capas de plástico e tudo mais. A Gulliver foi fundada no finalzinho de 1969 pelo espanhol Mariano Lavín Ortiz, que infelizmente faleceu em 1973, e depois disso foi comandada pelo irmão e também fundador Andrés Luiz Lavín, que claro, compartilhava dos sonhos do irmão mais velho. Então, com isso em mente, a Gulliver Brinquedos, que sempre teve o objetivo de alcançar todas as crianças brasileiras, além dessas figuras pintadas à mão, que obviamente eram um pouco mais caras, também lançou no mercado figuras estáticas e monocromáticas utilizando os mesmos moldes dos brinquedos que eram pintados à mão, só que esses eles conseguiam vender por valores um pouco mais acessíveis. Lembrando que na época a criançada se divertia muito mais com a imaginação do que com brinquedos luxuosos, tanto que essas figuras monocromáticas se provaram um grande sucesso no Brasil. É só a gente lembrar que em 1967 a Atma Brinquedos também já tinha entrado nessa brincadeira, já que a empresa de brinquedos paulista fechou acordo com a norte-americana Marx Toys e começou a produzir no Brasil as primeiras figuras dos super-heróis Marvel para pegar carona no sucesso dos lendários desenhos dos super-heróis da Shell. Inclusive, a gente já contou isso tudo com detalhes, em um vídeo lançado recentemente aqui no canal. Fica a dica. Só que ao contrário da Atma que trouxe os moldes de fora, aparentemente a Gulliver Brinquedos, ela mesma criou os moldes aqui no Brasil. Criou através do espanhol Julio Sanches, um senhor que trabalhou por décadas na Gulliver desenvolvendo brinquedos para a empresa. Tanto que essa primeira coleção contava também com heróis como o Zorro, montado em seu cavalo Tornado, com direito a chicote e tudo mais, e também outro herói mexicano conhecido como Coyote, que também vinha com seu cavalo negro. E o Coyote era praticamente um clone do Zorro que foi criado nos anos 40 na Espanha, em aventuras que eram retratadas nos famosos livros de bolso da época e que também teve publicações lançadas aqui no Brasil durante os anos 50 e início dos anos 60. Então, a explicação para a inclusão de um herói mais desconhecido para o público brasileiro, principalmente se comparado com o Zorro, com o Tarzan, com o Batman e com o Homem-Aranha, é que o Sr. Julio Sanches era um grande fã do personagem espanhol e viu na coleção uma oportunidade de homenagear o seu herói preferido. Olha, aliás, eu tenho que dizer para vocês, falar de brinquedo antigo do Brasil é uma verdadeira odisseia. A gente tem que pesquisar muito e eu só consigo, às vezes, informação
conversando muito com vários colecionadores e principalmente com historiadores dos brinquedos brasileiros. E quem me deu uma grande luz nessa pesquisa foi o meu amigo, o grande Éder Pegoraro, que é editor dos sites www.saladejustiça-br.com.br e também superheróisbr.blogspot.com. E ele também é colaborador da revista Mundo dos Super-Heróis. Olha o gabarito. Olha, o cara é uma verdadeira fera dos brinquedos brasileiros. E além de eu e ele ficar conversando quase uma hora sobre esses brinquedos da Gulliver, você ainda acha muita informação adicional nesses sites que eu falei. Mas voltando para as figuras dos super-heróis Gulliver, ainda em 1973, os heróis Fantasma e Tarzan ganharam caixas exclusivas com a temática da África Misteriosa. E hoje em dia, esses dois sets são raríssimos de se encontrar em boas condições, apesar de terem vendido como água numa época em que os dois heróis pulp eram a onda do momento. Já a segunda fase dos super-heróis Gulliver chegou em 1978, o ano que eu nasci. Elas eram feitas com material um pouco mais maleável e as coleções eram divididas entre heróis Marvel, heróis DC e também os heróis da selva. E claro, nessa fase a gente também teve as famosas figuras monocromáticas que voltaram e foram vendidas em saquinhos e que podia se encontrar em qualquer vendinha de bairro, como seria comum acontecer também nos anos 80. E por falar nos anos 80, a década começou com a terceira fase dos super-heróis Gulliver, já que a nova coleção foi lançada no finalzinho de 1979 e já apresentava mudanças nas posições de alguns super-heróis. Nessa fase, a gente teve a chegada de mais dois personagens da Marvel, o vilão do Duende Verde, que era o grande inimigo do Homem-Aranha, e também o Pantera Negra, sendo talvez o primeiro brinquedo do herói de Wakanda no mundo todo. Nessa época, os super-heróis da Gulliver também se apoiavam no sucesso dos heróis Marvel nos primeiros quadrinhos informativos que eram lançados pela editora Abril, inclusive fazendo promoções para distribuir personagens Gulliver para quem comprasse quadrinhos da editora. Olha que legal! Já um pouquinho mais para frente do início da década chega a quarta fase dos heróis Gulliver. Os personagens agora eram pintados à mão, feitos em umas figuras de vinil que eram caprichadíssimas, mas a Gulliver continuava apostando no que estava dando certo. E além das caprichadas cartelas blister com duas figuras, seja da Marvel ou seja da DC Comics, os brinquedos monocromáticos continuaram aquecendo o mercado e, óbvio, a brincadeira da criançada. Seja em versões vindas em caixas de papelão, tinha isso, ou mesmo nos populares saquinhos transparentes que todo mundo conhecia. E confessa aí, se você viveu essa época e teve essas figuras, em um momento ou outro das brincadeiras, você pegou uma faca quente ou simplesmente cerrou a base dessas figuras para ver se elas continuavam em pé, mas no final viu que tinha destruído tudo. Diz aí. Aliás, comenta aqui se vocês fizeram isso, porque eu vou dizer, eu fiz várias vezes e a minha mãe sempre tentava me matar quando isso acontecia. Agora eu quero saber também, tá gostando desse vídeo? Então deixa aquele like felpudo e bora compartilhar com aquele seu amigo, com aquela sua amiga que adora essas coleções da Gulliver, que adora brinquedos. Vai ser muito legal. E além de simplesmente relembrar, eu confesso que uma das coisas que eu mais gosto de fazer é ir nos confins da internet e até fora dela para tentar descobrir a origem daqueles brinquedos divertidos da nossa infância e que por um motivo ou outro fazem parte da nossa história de vida. Eu acho que o vídeo até aqui já prova isso, mas eu vou dar mais um exemplo. Quem aí se lembra do Batmóvel da Gulliver? Era aquele carro pretão e com rodas amarelas, quase todo feito de plástico soprado, e que, para completar, vinha com o Batman e o Robin feitos de vinil. Eu aposto que se você tinha esquecido, agora voltou com tudo na mente, diz aí. Principalmente aquela imagem do Batman e do Robin sentados e sem braços, já que esses, por virem praticamente pendurados por um fiozinho, logo caíam e se perdiam no limbo das tampas de caneta Bic. Olha, agora eu vou contar uma passagem para vocês. Esse brinquedo me marcou tanto que eu acho que eu tinha uns 4 anos de idade, eu chupava bico ainda, e a minha avó fez um suborno. Ela disse que se eu largasse o bico, ela me levava numa vendinha que tinha perto da nossa casa e me daria esse Batmóvel, né? Era bonitão, vinha assim num papelão, com plástico por cima, e eu aceitei. Eu fui lá, né, ganhei o Batmóvel e larguei o bico. Eu tinha 4 anos de idade, mas é daquele tipo de coisa que fica tão marcante pra gente que a gente não esquece nunca. E apesar do meu super Batmóvel ter se perdido no tempo das brincadeiras, indo atrás eu descobri que esse Batmóvel teve pelo menos 4 versões aqui no Brasil.
O primeiro surgiu em 1969, sendo lançado pela Casablanca, um pouquinho antes da empresa se tornar a nossa Gulliver Sociedade Anônima Manufatura de Brinquedos. E é bem curioso ver que esse primeiro Batmóvel de brinquedo tinha as cores parecidas com o Batmóvel da série de televisão da época, inclusive com uma pintura brilhante que deixava o veículo com cara de artigo de luxo. Já a dupla dinâmica não era nem um pouco parecida com o Robin do Burt Ward e o Batman do Adam West, já que esse primeiro Robin de brinquedo era predominantemente verde e o Batman era todo preto, como o Batman do Michael Keaton seria algumas décadas depois. Fale de mim para os seus amigos. Quem é você? Eu sou o Batman. Inclusive, esse mesmo Batmóvel chegou a ser lançado pela Gulliver, só substituindo na caixa o símbolo da Casablanca pelo símbolo da Gulliver. Já no início dos anos 70, quando a Gulliver Brinquedos já tinha de fato emergido literalmente das cinzas da Casablanca, a empresa relançou o Batmóvel no mercado nacional com algumas poucas diferenças em relação à primeira versão, já que o Batman e principalmente o Robin ganharam novas cores mais condizentes com a televisão e os quadrinhos e algumas poucas mudanças no Batmóvel. Já a terceira versão veio em 1977 e essa sim, teve mudanças bem significativas, como as características rodas amarelas, o uniforme do Batman ainda mais próximo dos quadrinhos e principalmente da versão animada dos Super Amigos, já que o desenho começava a se tornar um sucesso por aqui. Super-Homem, Mulher Maravilha, Batman e Robin, Aquaman. Já no final de 1978, quando chegou a quarta e mais famosa fase dos super-heróis Gulliver, também chegou o quarto Batmóvel. Foi aquele Batmóvel que eu contei pra vocês a história da minha avó, que ela me deu ali mais ou menos por 1983, 1984 estourando? Pois é, esse foi o Batmóvel mais famoso da Gulliver. E nessa versão, o carango do Batman continuava pretão, com rodas amarelas e o resto dos detalhes em branco. Ele ganhou também adesivos com o Batman de um lado e o Robin do outro lado. E os heróis ficaram ainda mais parecidos com as versões do desenho animado, ganhando inclusive capas de tecido e com os moldes dos braços encantados com a magia do desaparecimento. Essa versão do Batman era vendida num tipo de blister que vinha na base do veículo e era todo envolto em plástico transparente, mais ou menos como eu falei ali para vocês quando contei a história da minha avó. E talvez pouquíssimos se lembrem, mas essa quarta versão do Batmóvel teve algumas variantes bem raras. Como por exemplo o Batmóvel na cor calcinha azul, misturado com amarelo e ainda o sinistro carro do morcego. Uma versão do Batman que parecia ter saído do multiverso negativo da DC Comics. E além do Batmóvel, essa quarta fase heróica da Gulliver também trouxe para a criançada um Batmóvel cinza, que foi adaptado para Batgirl e para Mulher Maravilha, e ainda dois carros conversíveis e diferentões para os heróis da Marvel, sendo um branco e preto do Capitão América e do Homem-Aranha, bem icônico, e outro verde com detalhes em vermelho e cinza, com o Hulk na direção e o Homem de Ferro na carona. Aliás, algo bem improvável de acontecer, principalmente lá nos quadrinhos dos anos 80, quando o Hulk era mais brabo que ganso de polaco. E é curioso também saber que a Gulliver pegou dois brinquedos do ano anterior, o Porsche nas versões Sport, Luxo e Rally, e também o carrinho da BMW na mesma versão, e usou os moldes para criar essas versões temáticas dos super-heróis da galera da Marvel. Mas agora que a gente já sabe como o Batmóvel da Gulliver surgiu aqui no Brasil e como permaneceu no mercado ao longo dos tempos, qual a verdadeira origem desse brinquedo, hein? Foi criação da Gulliver ou foi uma parceria da empresa de São Caetano com alguma empresa gringa que já tinha criado os moldes? O que se sabe de fato é que o molde é realmente uma criação da Gulliver, porém, entretanto, todavia, a empresa brasileira foi buscar inspiração em um brinquedo de uma empresa estrangeira. Nesse caso, a inspiração veio da Corgi Toys, uma antiga fabricante inglesa que foi fundada em 1956 e que desde 1966 tinha lançado no mercado europeu um Batmóvel em miniatura diecast, que vinha com miniaturas removíveis da dupla dinâmica e que, vejam só, também tinha um formato bem parecido com os primeiros Batman e Robin da Gulliver. Trouble in the metropolis! Oh no! The Corgi Batmobile is poised on the brink of disaster! Phew! Thank goodness for the Corgi Batcopter! Meanwhile, as the Corgi Intergalactic Squadron sleeps, Buck Rogers test fires his missiles, kapow! And prepares to leave. Go, Buck!
Back on the streets, the Corgi Batbike patrols the night as James Bond splamos an unwanted passenger. Thanks to Corgi Action Toys, the city will sleep. Então, o que provavelmente aconteceu foi que algum funcionário da Gulliver teve acesso aos brinquedos da Corgi e tirou o item como referência para o seu próprio brinquedo, que foi feito de plástico soprado e numa escala muito maior. A mesma coisa deve ter acontecido com as primeiras bate-lanchas grandes da Gulliver, que foram feitas a partir da bate-lancha miniatura da Corgi Toys. Agora fica uma pergunta no ar. Tá gostando desse vídeo? Tá chegando agora aqui no canal ou já tá um tempinho, mas ainda não tá inscrito? Se inscreve aqui e badala o sininho que vai ser um prazer ter você comigo sempre. E já que o negócio aqui é nostalgia, quem se lembra das famosas motinhos dos super-heróis da Gulliver, hein? Aquelas que pulavam rampas e tudo mais. Elas chegaram no Brasil em 1978, quando a Gulliver lançou 4 modelos, sendo 2 motocas dos heróis da DC e 2 motocas iradas da galera da Marvel. E quem vinha motorizado eram o Batman e o Robin, o Homem-Aranha e o Capitão América. Foi aqui que a Gulliver inovou novamente e criou novos moldes para os super-heróis que foram feitos de vinil e pintados à mão, que para poderem segurar no guidão das motos tinham aqueles cortes próximos dos ombros e que eram bem fáceis de cair e deixar as figuras estrupiadas. Aliás, essas figuras malditas que depois ficavam cotocas, não tinha jeito, foram as mesmas que foram usadas nos carrinhos que a gente já falou aqui. Afinal, quem não se lembra da segunda versão da lancha do Batman e Robin e também da lancha branca, azul e vermelha, que era pilotada pelo Homem-Aranha, tinha tudo a ver, junto com seu parceiro Capitão América. Ah, isso era demais, diz aí. Bom, enquanto as lanchas motorizadas vinham em caixas, as mais simples vinham em plástico transparente mesmo, as motos vinham em blister, que a gente também podia transformar em rampinhas para fazer as motocas voar e os bonecos logo perderam os braços. Já viram que eu sou traumatizado com isso, né? Aliás, quem aí tentava colar de tudo quanto era jeito aquele maldito PVC e nunca dava certo, os braços nunca mais voltavam. Também tinham figuras de vinil monocromáticas, olha só, que eram exclusivas dos modelos sem fricção e apenas com farol, sem aquela carenagem estilo Mad Max 1, e que, a exemplo dos bonecos estáticos dos heróis, eram vendidas no mercado por um preço mais acessível para a criançada e para dar aquela aliviada no bolso dos pais. E essas motinhos da Gulliver são tão lendárias e com aquele cheirinho de infância que a empresa ainda usou elas para colocar no mercado versões iradas, olha só, com personagens da Disney. Por mais maluco que isso seja, e também, mais de uma década depois, como motos de batalha para levar os SOS comandos para ação, e ainda com a coleção Marcas Famosas, com bonequinhos monocromáticos e adesivos, um mais show que o outro. E tem mais curiosidade? Tem mais curiosidade. Muitas dessas peças, dessas motinhos da Gulliver, foram criação da própria empresa, outras foram buscadas no mercado internacional. Já que em 1976, a Asrak Hamway International Toys, uma empresa de Nova York, lançou no mercado norte-americano motos movidas a fricção de 2 personagens, uma do Batman da DC Comics e outra do Homem-Aranha, já que na época ele era um dos heróis mais populares da Marvel. Depois disso, em 1977, foi a vez dos vilões Coringa e Pinguim também ganhar as suas próprias motos e disputar aquele road rash felpudo contra os nossos heróis. E eu vou dizer pra vocês, eu gostava demais dessas motinhos quando era pequeno e eu tive várias, inclusive nos anos 80. E era bem comum encontrar também as motos da Mulher Maravilha e da Batgirl e até mesmo do Superman, por mais que ele não precisasse de uma. O Homem de Ferro também usava uma motoca para poupar a gasolina da armadura e ainda tivemos motos do Thor e do Hulk, que assim como o carrinho, era um absurdo no contexto, mas a gente não dava a mínima bola para isso na época e só queria brincar com o gigante do desenho animado. Bom, eu aposto que das motinhos todo mundo lembrava, mas agora eu quero resetar a memória de vocês. E quem se lembra que a Gulliver também lançou os jatos dos super-heróis, com um avião para o Batman e outro para o Robin, já que cada um podia ir para um lado, né, dentro de Gotham City. Também lançou o jato branco para dar aquele ar de invisível para a Mulher Maravilha. Olha, a infância é tudo e a nossa foi boa demais. E como na cabeça da galera da Gulliver, o Homem-Aranha e o Capitão América eram uma dupla, ainda tivemos o aeroplano dessa duplinha inusitada da Marvel,
Além disso, a Gulliver ainda lançou o Batcóptero do Batman e do Robin, que vinham com 2 pequenas miniaturas que eram bonitinhas demais. Aliás, esse helicóptero eu também tive e eu lembro que quando eu estava voltando da escola, eu perdi as miniaturas. Isso me deixou indignado e podem apostar que os meus pais muito mais. E se o Bandeiroso era uma dupla inseparável com um amigo da vizinhança, assim como o Batman era com o Robin, aqui a galera da Gulliver pensou diferente e cada um teve o seu próprio helicóptero para enfrentar o Caveira Vermelha e o outro para enfrentar o Duende Verde. Ah, essa lembrança aí eu garanto que desbloqueou uma fase bônus na cabeça de vocês, diz aí. E para fechar, em 1986 foi lançada uma série de figuras Marvel em plástico rígido, mas agora com o nome de Secret Wars, para ajudar a promover as vendas da coleção de figuras mais chanfradas de Guerras Secretas que a Gulliver trouxe para o Brasil numa parceria com a Marvel e com a Mattel. Em 1998, a Gulliver ainda relançou mais uma vez as figuras monocromáticas da Marvel e da DC, mas infelizmente ficou muito pouco tempo no mercado e nunca mais tivemos a oportunidade de conferir um novo relançamento. Mas agora eu quero saber, curtiram essa história toda e essas curiosidades sobre os heróis Gulliver? Qual deles era o preferido de vocês? E a pergunta que não quer calar, se a Gulliver trouxesse essa coleção, você compraria? Comenta aqui. Bom, meus amigos, por enquanto era isso. Eu espero que vocês tenham gostado demais desse vídeo. E se gostaram, aproveita também para conhecer as nossas redes sociais, que eu aposto vocês também vão adorar. Por enquanto, eu vou deixando um abraço, dizendo que a gente se vê no próximo vídeo e valeu! E agora o meu agradecimento todo especial para os assinantes Felpudo Gold do grupo de membros do canal. Tá esperando o que para ser membro Felpudo Gold ou Felpudo Silver você também? Pode ter certeza, vai ajudar demais a nostalgia do canal.